Ela já falou tudo do texto. Vamos só ver se a gente encontra algumas respostas legais aí. Vamos lá. Quem é Deus, então? É o Todo-Poderoso. Yes. Que mais? Aquele que enfrenta nossos inimigos. É aquele que vence os nossos inimigos. Yes. Que mais? Quem é o nosso Deus? Que guia para a guerra. Uau. Yes. Que mais? Aquele que nos protege. Yes. Aqui. Aquele que ganha a guerra. Thank you very much, man. Próxima vez fala em letra de forma, que eu não estava entendendo. Quem mais aqui? Aquele que merece louvor. Aleluia. Yes. Muito bom, pessoal. Segunda pergunta, então. Quem sou eu dentro dessa história? Aquele que precisa de Deus. Yes. Que mais? Aquele que louvamos. Aquele que louvamos. Yes. Quem mais? O povo de Israel. O povo de Israel. Por que o povo de Israel? Eles estavam com medo da guerra. Yes. Estava com medo, pessoal. É errado ter medo? Não é errado. Mas você não pode ficar preso no medo, né? O pessoal, eles estavam com medo, mas eles não ficaram presos no medo. O medo não dominou eles. Quem dominou eles foi a presença de Deus. Então, se você tiver medo uma vez, não pense assim, puxa, estou errado. Você pode ter medo, mas dentro desse medo, busque a Deus. E a palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo. E quando você estiver em Deus, você vai poder lançar fora todo medo. Mais alguma coisa? Quem eu sou dentro dessa história? Opa, estou indo no lugar errado. Tá jóia. Vamos lá, terceira pergunta então. E o mundo? Cadê o mundo nessa história? Quem é o mundo? Os inimigos. A guerra? Muita guerra. O que mais? Inimigos. Os inimigos, eles estão aí querendo dominar a gente, controlar a gente. O que mais? Das pessoas que precisam de Deus. Muito bem. Então, tendo tudo isso, a gente vai ver então o que eu devo fazer. Olhando para Josafá, olhando para o povo de Israel, o que eu devo fazer então? Confiar. Yes. A gente cantou isso hoje. Confiar. O que mais? Buscar ao Senhor. Muito bem. O que mais? Louvar. Muito bem. O que mais? Orar, ouvir a Deus. E aí, então, eu queria que hoje, então, a gente pudesse estar refletindo nessas coisas, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E antes de eu trazer a palavra para vocês, eu queria passar um pedaço de um filme. Eu sou um cara que gosta muito de filme. E eu queria passar um pedaço de um filme. Queria que vocês prestassem bastante atenção. E eu vou falar alguma coisa sobre esse filme agora, tá? Assim mesmo? Não. Cypher Rage. Iniciando reconhecimento remoto. Alvo primário. Ursa. Eu quero lembrar que seu navegador de
planeta variam perigosamente, Kitai. E a maior parte do planeta congela quase por completo à noite. Mas tem alguns pontos quentes. Nódulos geotérmicos daqui até a cauda que vão manter você aquecido durante o congelamento. Você tem que chegar a um desses pontos quentes antes de cada anoitecer. Você entendeu bem? Positivo. Siga o procedimento operacional padrão até receber novas instruções. Fique alerta. Alguém assistiu esse filme? Oi. Alguém assistiu esse filme? Como ele chama? Depois da Terra, After Earth, né? Se você não assistiu, esse filme é fantástico. Que tal a gente não ter pregação e assistir o filme? Brincadeira, te peguei. Mas esse filme, pra quem não assistiu, o cara morre no final. Brincadeira. Esse filme, ele é muito interessante, né? Ele se passa assim, há muitos e muitos anos depois da Terra. A Terra se estragou, sei lá, os bichos se transformaram em coisas que matavam os homens. E aí eles viviam numa galáxia. Nessa galáxia tinha um bicho chamado Ursa, que era um monstro que matava todo mundo. E aí então a espaçonave deles sofre um acidente, eles caem na Terra. E aí a cauda do avião vai para um lado e a parte da frente do avião vai para o outro, e eles estão aqui, todo mundo morreu, só sobrou o pai e o filho, né? E o pai, vocês viram que ele estava com a perna quebrada, o osso da perna estava quebrado. Então o filho tinha que atravessar um longo percurso para chegar até a cauda, para pegar uma coisa lá, para poder... Não vou falar o final, porque senão você não vai ter vontade de assistir, né? Mas assim, ele tinha que chegar lá. E aí então, só que esse percurso, imagina, tudo nesse planeta queria matar esse menino. Então assim, ele tinha que chegar até lá, mas ele não ia conseguir chegar sozinho. Então o pai dele tinha que instruir ele. E ele tinha aquele negócio no braço, que aquele era o meio de comunicação. E ele estava no braço, mas o menino ouvia a voz do pai. E ele precisava ouvir a voz do pai para poder ser guiado, porque quando vinham os bichos, os computadores eles mostravam, ó, tá chegando um bicho, ele está 50 metros, agora ele está 40 metros, agora ele está 20 metros, se prepara, eles vão chegar. E aí o menino ia se preparando, porque ele ouvia a voz do pai. E hoje eu queria que a gente pudesse refletir um pouco na ideia de que quando nós seguimos a Jesus, nós precisamos então seguir a voz do pastor. Eu não estou falando do pastor Joel, tá? Não é o pastor Vuzinho, não é o pastor Pedro, né? O pastor de todos os pastores, o pastor que veio cuidar de nós, que veio cuidar desse rebanho que é as nossas vidas e as nossas igrejas. Então a gente vai precisar aprender a ouvir a voz desse pai, ouvir a voz desse pastor. E esse menino nesse filme, ele teve que aprender a ouvir a voz. E na hora do desespero, na hora nas crises, quando o cara estava para morrer, ele precisava ouvir os conselhos do pai, e o pai começava a falar com ele, e ele tinha que seguir as instruções do pai, senão ele podia morrer. E sabe, isso é só um filme, mas na verdade quando eu fiquei pensando, eu assisti esse filme, eu fiquei pensando, puxa, a minha vida com Deus é assim. Se eu não ouvir a instrução do meu pai, se eu não ouvir a instrução do meu Deus, então eu corro o risco de desviar do caminho do Senhor Jesus e nunca mais conseguir voltar. Então eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Então quando a Bíblia, eu vou falar hoje para vocês, aliás, pessoal, tradução, vocês pegaram o papel amarelo aí? Tá? Não estava na lista, tá bom? Você segue isso aqui, tá? Então, a ideia é o seguinte, eu coloquei uma foto aqui que a palavra de Deus hoje vai falar para a gente seguir a voz do pastor. E eu queria que você pudesse olhar isso aqui e ver que tem umas ovelhas e tem um pastor segurando um cajado, uma madeira. Eu não sei quanto vocês, mas um dos canais que eu mais gosto de assistir é Animal Planet, né? E eu gosto muito de saber dos animais. Inclusive, quando eu falei para vocês do peixe, do fundo Lopanchax nigerianos Gardneri Ninsuka F1, que você só lembrou do F1. Eu lembrei, falei, né? Joel, fala do F1. Aí eu fiquei, o F1, né? E eu gosto muito de entender os animais, né?
E então, quando você estuda as ovelhas, é um negócio interessante. As ovelhas, elas são animais muito inocentes, assim, praticamente bobinhos, né? Eles não sabem procurar comida. Tipo, se alguém não levar as ovelhas até um lugar onde tem comida, elas não comem. Aí elas estão com sede, se você deixar elas morrem de sede. Você tem que pegar as ovelhas e levar as ovelhas até as águas para elas beberem. E assim por diante. A ovelha, ela é um bicho meio assim, bobinho. E se o pastor não estiver do lado, vem o lobo e come a ovelha. Então assim, o pastor tem que estar de olho direto. E sabe que o cajado, ele tem uma curvinha assim na madeira para puxar o pescoço das ovelhas que estão meio rebeldes, sabe? E assim, quando a Bíblia fala sobre o pastor, sobre as ovelhas, a ideia é que ele é o nosso pastor e nós somos essas ovelhas. Então olha para o lado e fala assim: você é uma ovelhinha de Jesus. E vocês sabem que existem vários tipos de ovelhinha, não é verdade? Existem vários tipos de ovelha. Eu vou mostrar alguns tipos de ovelha que a gente tem aqui, né? A gente tem ovelhas de várias cores. Ontem à noite eu vi ovelhas de várias cores, né? Com vestido vermelho, com vestido azul, com roupa preta, com roupa branca. Eu vi vários tipos de ovelhas. Mas as ovelhas não se diferem só na sua cor e na sua roupa, mas também no seu cabelo, né? Por exemplo, o tantã. Você olha para o tantã tocando guitarra, você até lembra de uma ovelha assim, com o cabelo meio rebelde, tal, assim, para cima, para trás, para frente, né? Tal, né? E tem ovelhas ainda mais rebeldes do que essa parecida com o tantã, né? Ovelhas assim, tipo undergrounds, né? Existem ovelhas undergrounds que, tipo, quando você acorda, começa a bater um funk, né? Eu não sei, de manhã aqui eu ouço algumas pessoas acordando com um funk bem legal, assim, quer dizer, mais ou menos, né? E tem gosto para tudo, pessoal, cada um gosta de alguma coisa, né? E aí, então, existem ovelhas de todos os tipos, mas não importa qual tipo de ovelha você é. Se você é gordinho, se você é magrinha, se você é tímida, se você é mais extrovertido, não importa. O que importa é que cada um de nós, como ovelhas, nós precisamos aprender a ouvir a voz do pastor. Então eu quero ler um texto com vocês em João 10, de 1 a 6, que vai falar o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava sendo falado. Quando eu fui para Israel, o primeiro lugar que eu visitei foi o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras tinha... acho que eles queriam reproduzir o que acontecia 2000 anos atrás, né? Então tinha um cara com um turbante assim, com um cajado. Eu só falei assim: e as ovelhas? Aí ele falou: as ovelhas estão perto, né? E eu falei assim: cadê as ovelhas? Aí o cara falou assim: eu vou mostrar para vocês como funciona as ovelhas. Aí o pastor gritou para as ovelhas assim, eu não sei como fala, né? Ele deu um berro, blá, 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 e aí as ovelhas vieram até ele. Eu achei o máximo, né? Ainda falei assim: esse cara pensa que está me enganando, né? Eu vou chamar as ovelhas também. Ei, vem. Quem disse que elas veio? Não vieram nada, né? Elas nem olharam pra minha cara. Eu, vem. Aí eu peguei a comida delas e fiz assim, ó, vem. Vem nada, né? Então assim, naquele dia eu aprendi que realmente a ovelha, ela se dirige, ela se guia um pouco pelo seu ouvido, por aquilo que ela ouve. Então ela guarda a voz daquele que cuida delas. E de tanto elas ouvirem esse pastor falar, que quando esse pastor chama, eles vêm.
Eu não sei, às vezes isso acontece com o cachorro, não sei se o seu cachorro faz isso, né? Mas eu tenho o Tec e a Honey, né? E quando eu quero chamar o Tec, assim, eu tinha o Tec 6 anos antes da minha esposa chegar. Aí depois eu casei, a minha esposa conheceu o Tec em 2003. E aí, depois quando eu voltei do Amazonas, eu trouxe o Tec, né? Eu trouxe o Tec aí depois que a minha esposa veio, a gente ganhou a Honey também, então a gente tem 2 cachorrinhos, né? E o Tec é um Dachshund, é um salsicha queimada, né? E aí ele é o meu amigão, né? E o Tec, quando eu chamo ele, eu faço assim, só isso, ele vem, né? Agora ele tá velhinho, né? Ele tá com quase 14 anos assim, ele tá bem velhinho assim, então ele demora para vir, aí ele... Pensava que eu tinha um cachorro, agora eu tenho uma tartaruga, né? Mas antigamente eu fazia assim, ele vinha assim correndo, né? E eu lembro que um dia minha esposa, ela falou assim, eu também vou fazer, né? Aí ela chegava lá em casa e fazia assim, né? Aí o Tec ignorava, tipo assim, parecia que ele tava dando risada, tipo... né? E ele não obedecia, e minha esposa ficava brava. Como que você não vem? Eu tô te chamando, né? Aí eu fazia, aí ele vinha. Mas sabe, de tanto a gente ouvir a voz, eu passei 6 anos, eu e o Tec sozinho. Como eu era solteiro, não tinha ninguém, então eu e o Tec, a gente ficou muito próximo. Então, quando eu tava chegando em casa, isso acontece com alguns. Você tá chegando em casa andando, você já... o cachorro já começa a ficar louco, assim, né? Dando rabo, assim, começa a ficar doido, né? Tem uns que faz xixi e tal. Mas, sabe, às vezes, esse é o relacionamento que a gente devia alcançar, essa intimidade que a gente deveria alcançar com Deus. Não que você é um cachorro, né? Mas assim, na ideia de que o nosso relacionamento deveria ser tão forte, tão próximo, tão íntimo, que a gente saberia distinguir a voz do pastor e de quem não é pastor. Sabe, tem pessoas que, assim, a gente ouve a palavra e a gente não se sente muito bem. A gente fica assim, puxa, que negócio estranho que esse cara está falando. E talvez seja a intimidade, quando você tem intimidade com Deus e você consegue distinguir entre a voz do pastor e a voz de uma outra pessoa. E esse negócio de pastor, ovelha, é um negócio, quando Jesus fala sobre o João capítulo 10, alguns comentários dizem que ele está refletindo o texto de Ezequiel 34. Se você tem a sua Bíblia aí, abre em Ezequiel 34, e Ezequiel 34 ele vai dizer assim, olha só que interessante, ele fala assim, veio a mim esta palavra do Senhor, ao profeta Ezequiel. Ele fala assim, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente e nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza, com brutalidade, e por isso elas estão dispersas. Porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vagueiam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, e elas nem as procurou. Versículo 11, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Então, Jesus já sabia que as pessoas como ovelhas, elas iam se perder.
e que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, precisava vir ao mundo para resgatar essas ovelhas perdidas. Resgatar elas. Esse resgate, na verdade, é a ideia de salvar essas pessoas. Jesus teve que vir aqui na terra e dar a sua vida para que essas ovelhas pudessem ser resgatadas. Vamos continuar lendo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, de 14 a 18, diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Esse é Jesus Cristo que veio aqui ao mundo, que deu a sua vida para resgate das ovelhas perdidas. E quem são as ovelhas perdidas? Nós somos as ovelhas perdidas. Sabe, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Estava falando com um rapaz e a gente estava conversando e eu fiquei pensando assim, como que a gente ouve a voz de Deus? Sabe, eu estou deixando bem claro aqui, ainda bem que muita gente está entendendo que seguir a Deus não é fácil, né? Que seguir a Deus é difícil, mas que vale a pena seguir a Jesus, né? E sabe, às vezes você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa ter a voz de Deus. Vou contar um caso para vocês, tem muito a ver com o que a Mari estava falando aqui hoje de manhã, sobre a liberdade, né? Eu acho que realmente quando você está escravizado pelo pecado, você não consegue se libertar. Eu vou dar uma ilustração para vocês. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a discipular e cuidar de alguns adultos, casais adultos, né? E eles assim começaram a parar de beber, né? Eles bebiam muito e eles começaram a parar de beber, e eu comecei a incentivar eles a beber menos, a parar de beber, assim, e eles então estavam parando. Mas um dia teve a inauguração, porque eu tenho um grupo com esses caras que a gente pedala de sábado, né? E são os Bike Brothers. E a gente então ia na inauguração da casa de um Bike Brother. É um cara muito rico, um cara muito... entre os coreanos, assim, dizem que ele é o coreano mais novo que enriqueceu mais rápido. Hoje ele é um dos coreanos mais ricos de São Paulo, né? E ele estava inaugurando a casa dele. E os meus amigos estavam lá, eu estava lá, e esses que eu estava cuidando deles, eles estavam lá. E chegou uma hora que os caras, o dono da casa, ele falou assim: vamos lá, vamos tomar uísque, quero que todo mundo tome uísque comigo. Aí os caras meio que olharam para o outro assim, e eles não conseguiram falar não. Eles não conseguiram, porque eles vivem meio escravizados com a sociedade. Eles não podem fazer a desfeita de dizer não para isso. Então isso é não ter liberdade. Talvez liberdade seja você falar não. Vamos fazer isso aqui. E você sabe que é errado, mas você tem que ter a liberdade de falar não quero. Eu vou contar um caso. Então, quando eu estava na faculdade, a gente voltou da Interodonto e a gente estava muito feliz que a gente tinha ganhado muitos jogos. E aí, eu fazia parte da atlética da faculdade. Então, os caras chegaram para todo mundo que era da atlética: vamos beber, hoje a gente vai comemorar, né? E o cara me pegou pelo ombro: Joel, hoje você vai beber com a gente. Eu falei: vamos beber, né? Aí a gente foi beber, a gente chegou lá na padaria assim, aí o cara falou assim: me dá 2 cervejas, hoje eu e meu amigo Joel, a gente vai tomar uma cerveja. Eu falei: para mim pode me dar um suco de laranja. Aí o cara falou assim: não, Joel, fala sério, cara. Você é meu amigo ou não? Se você é meu amigo, você vai beber um copo de cerveja comigo, cara. O que você fala nessa hora? Sabe, é nessas horas que a gente tem que ter um coração muito próximo de Jesus. E Jesus, ele vai dar palavras pra gente. Sabe, quando Jesus fala, vou falar isso mais à noite, mas quando Jesus fala assim: eu vou te enviar como ovelha no meio dos lobos, cara. Essa é a vida cristã. Vida cristã é remar contra a maré, é ir contra a sociedade. Todo mundo está te levando para cá, você vai querer ir para um outro caminho.
E Jesus fala o seguinte: olha, e nesses momentos, eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu vou colocar. Então não era eu que estava ali naquela crise. Então o cara chega para mim: Joel, se você não beber comigo, você não é mais meu amigo. Eu parei. Não deu tempo de orar e falei: Senhor Jesus, fala para mim. Não. Eu simplesmente olhei para o cara e falei assim: mano, será que a nossa amizade só vale um copo de cerveja? O cara olhou para minha cara assim. Aí ele virou para o cara da padaria e falou assim: 2 sucos de laranja. Ele falou: 2 sucos de laranja, cara, eu vou beber suco de laranja. Mas depois ele tomou cerveja pra caramba e ficou bêbado. Mas assim, mas eu pude dar o meu testemunho, sabe? E muitas vezes você vai estar nessas enrascadas, e você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a confiar. Eu queria falar um pouco sobre isso. Como que nós podemos confiar nesse Deus, confiar nesse pastor maravilhoso que é o nosso Deus. E para isso eu queria que você lesse comigo o Salmo, calma aí, onde está? O Salmo 23. O Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado, está escrito aqui, é cajado, me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe, quando a palavra de Deus fala para a gente: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ele tem a ver com essa ideia da confiança. E sabe, eu pergunto para você: você confia em Deus? Você confia em Deus? Aí os caras começam a levantar a mão: yes, yes, yes. Então por que você está tão ansioso no vestibular? Então por que você não confia em Deus no teu futuro? Por que você está tão ansioso em querer, sabe, as coisas que você não tem? Aí se a gente perguntar de novo: você realmente confia nesse Deus? Não confio muito nele, não. Aliás, é difícil confiar em alguém que eu não consigo ver. Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz dele. A gente precisa aprender a ouvir a voz do pastor. E isso exige treino, isso exige prática. E a prática é a gente estar sempre indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra, estudando o conteúdo dessa palavra, orando, tendo uma vida de oração. E assim você vai conseguir estar ouvindo a voz desse Deus. A gente precisa aprender a confiar nele, a confiar na fidelidade dele. Vou falar isso daqui a pouco, mas esses dias também estava conversando com alguém e estava falando assim: olha, a gente tem a tendência de querer se vingar, né? Quando alguém faz um mal pra gente, logo a gente já procura em um meio de se vingar. Mas olha só o que essa palavra fala no começo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Hoje a gente leu a história de Josafá, e a história de Josafá dizia o seguinte: Deus falava assim: você não tem que lutar, porque a batalha é minha, é eu que vou lutar. E a gente não consegue confiar, a gente quer logo botar a mão nas coisas para a gente tentar fazer alguma coisa. O negócio está dando errado, a última coisa que a gente faz é orar e pedir uma direção de Deus. A gente logo quer resolver com a nossa mão, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio conhecimento. Mas o que eu estou falando hoje para vocês é: no momento em que você tiver uma dificuldade, no momento em que você precisar tomar uma decisão importante na sua vida, cara, gasta um tempinho com Deus. Pede a orientação dele primeiro, antes de você fazer alguma coisa. Aliás, em momentos de crise, a gente sempre toma decisões erradas.
Eu sempre falo para as pessoas, e eu e minha esposa, às vezes a gente briga. Ó, pessoal, não pensa que porque eu sou pastor eu não erro, tá? Eu tenho várias falhas. Mas eu estou aprendendo, eu estou buscando a Deus. Deus está tentando me transformar. Eu estou tentando deixar esse Deus transformar a minha vida. E às vezes eu brigo com a minha esposa. E eu sei de uma coisa eu sei, porque eu falo para as pessoas: nunca decida alguma coisa com a cabeça quente. Nunca. Briguei com meu pai começou a me xingar, eu levantei a voz para ele ficou bravo, eu vou sair de casa. Nunca faça isso. Na cabeça quente, a gente só decide coisa errada. Deu a briga, beleza. Acalma, espera um dia, 2, aí você decide o que você vai fazer. Nunca decida as coisas com a cabeça quente. Espera a poeira baixar, para depois você decidir alguma coisa. Porque tudo que você decide com a cabeça quente, não vai dar certo. A gente perde muitas amizades assim, né? A gente perde muitas amizades. Você discutiu com a pessoa que era sua amiga, era sua melhor amiga. Ela fez alguma coisa de errado. E às vezes essa nossa amizade é baseada num contrato e não numa aliança. Porque contrato é assim, está escrito no papel: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se fizer, nosso contrato acaba. Aí a pessoa faz, você rasga o contrato, você não é mais minha amiga. Agora, a aliança é uma coisa diferente. A aliança é uma amizade baseada no compromisso. Eu sou teu amigo. Você pode errar. Se você errar, eu vou ficar bravo, vou te dar um tapa na orelha, mas a gente continua amigo, né? Eu acho que eu e minha irmã e meu irmão, a gente é mais ou menos assim. Eu e minha irmã é uma aliança de contrato. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa errada para minha irmã, ela ficava 6 meses sem falar comigo. Era cruel. Eu já cheguei a ficar 3 anos sem falar com ela. Eu tentava falar com ela, ela me ignorava, não existia, um homem invisível, né? E só que com o meu irmão era mais legal, né? O meu irmão era assim, a gente brigava, saía, num soco, assim. Meu irmão era faixa preta de taekwondo e eu era faixa marrom de judô. A gente se pegava, e meu irmão é maior que eu. Meu irmão é maior que eu, da mesma grossura. E era mó legal, porque ele cresceu muito rápido, né? De repente ele cresceu e ficou mais alto que eu. E aí um dia ele estava bravo comigo, ele olhou de cima para baixo e falou assim: você é grande, mas não é 2. Você é muito maior que eu, cara, né? E aí a gente saía na mão, se socava, às vezes saía até sangue. Já quebrei o dente dele, ainda bem que eu sou dentista, eu consertei. E a gente saía na mão, ele começava a me chutar, e quando eu pegava na roupa dele, jogava ele no chão, estrangulava ele, dava um armlock, né? E depois de 5 minutos, a gente era amigo de novo. Sério, cara. Teve uma vez muito engraçada. A gente era pequeno e ele era mais magrinho que eu quando era pequeno. E ele corria muito, então ele zoava comigo e saía correndo. Aí eu saía correndo atrás dele. Imagina, na casa assim, um correndo atrás do outro, né? Aí, só que meu irmão era uma mala, né? Ele corria para a porta, quando passava pela porta, ele fechava a porta. Aí eu, batia a cabeça, aquilo me dava uma raiva. Aí eu corria atrás dele, eu não conseguia pegar ele. Um dia, eu catei um negócio assim, não lembro o que era, joguei assim, aí pegou na cabeça dele. Tal, assim, né? Aí ele caiu no chão assim, falei, nossa, já era. Aí eu fui lá ver assim, a cabeça dele estava sangrando. Aí eu comecei a chorar, falei assim, minha mãe vai me matar. Aí eu sentei no chão e comecei a chorar. E aí meu irmão, né, menor, ele é 2 anos mais novo que eu, ele levantou e falou assim, Joel, não chora não, eu não vou contar pra mamãe. Beleza, vamos consertar a tua cabeça. Sabe, eu acho que eu com meu irmão, a gente vivia um relacionamento de aliança, mas com minha irmã era um negócio de contrato. Sabe, e a gente precisa aprender a viver mais esse relacionamento de aliança. E esse Deus, Ele quer ter uma aliança com você, Ele não quer ter um contrato. Porque se fosse um sistema de contrato, você já era faz tempo. Porque a gente erra toda hora. E a gente precisa, então, confiar nesse Deus que está cuidando das nossas vidas. Então eu queria falar 3 coisas importantes hoje. Primeiro, eu queria que a gente pudesse entender que Jesus é o nosso pastor. Jesus é aquele que cuida de nós. Jesus é aquele que ama as nossas vidas e está cuidando de nós. Eu sempre falo que quando eu entendo Deus como pastor,
eu entendo ele como pastor. Por que pastor? Porque ele é como um pai, né? E só que geralmente a gente olha para o nosso pai aqui da terra e a gente acha que Deus é parecido com o pai na terra, porque a ideia de pai é muito próxima, né? Só que a gente tem vários problemas com isso. Vou dizer alguns. Meu pai, por exemplo, é médico. E o meu pai, ele trabalhava muito. E eu acredito que o meu pai queria demonstrar o amor dele sustentando a nossa casa, dando tudo o que a gente precisava. É a forma que meu pai demonstrava o amor. Por quê? Eu não conseguia ver ele durante a semana. Ele acordava 6 horas, porque o consultório dele era muito longe da casa. Então, ele acordava 6 horas e ainda estava dormindo. Quando eu acordava, meu pai já não estava. Aí ele voltava às 9h30, porque pegava muito trânsito. E aí, quando ele chegava, eu já estava dormindo. Então, durante a semana, praticamente eu não via ele. Eu ia ver ele de final de semana, mas como ele trabalhava muito, de final de semana ele queria descansar, então ele ia pescar. Aí ele ia embora pescar e só voltava no domingo à noite. Eu via ele no domingo à noite e depois de segunda-feira eu não via mais. Então, às vezes eu achava que Deus era assim. Era o Deus do final de semana, e de vez em quando. Eu achava que encontrava Deus no final de semana, de vez em quando, que nem meu pai. E outra coisa que eu achava do meu pai errado também, e que eu confundia isso com Deus, eu achava que Deus também estava sempre bravo comigo. Por quê? Porque o meu pai não me via muito durante a semana. E aí quando eu fazia uma coisa muito errada, a minha mãe falava com o meu pai. Aí quando o meu pai chegava, ele nem falava oi. João, vem aqui! Aí eu tomava aquela bronca. Pode ir embora pro seu quarto! Então, às vezes que eu encontrava com meu pai era só bronca. Aí eu ia pro meu quarto de novo. Tomava aquela ralada e ia embora. E às vezes eu achava, no meu relacionamento com Deus, eu achava que Deus era assim. Deus, ele só me chamava para dar bronca. E sabe, eu não sei, as famílias orientais, a gente sofre um pouco com isso. Porque não porque o sistema é muito rígido dos nossos pais com a gente. Mas é porque, na verdade, a gente está inserido numa cultura ocidental. E eles estão tentando cuidar da gente numa cultura oriental. E eu queria dizer uma coisa para vocês hoje, uma coisa muito importante. Existe um vídeo no YouTube, que eu estudei esse vídeo, na verdade, quando eu estava fazendo um curso de especialização de antropologia. E esse vídeo chama The East and the West, né? O Oriente e o Ocidente. Se você procurar na internet, você vai achar. Só que ele é longo, acho que deve ter umas 3, 4 horas de imagem. Você vai ficar com o saco cheio. Mas vou resumir para você. Ó, como é legal, né? Vou resumir para você. Na verdade, ele tá tentando mostrar para a gente a diferença de como um oriental pensa e como um ocidental pensa. E isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a maioria de nós aqui somos orientais que moram no Ocidente. Então nós temos essa dualidade, essa crise dos brasileiros que são mais abraço, mais alegria, mais pulo, e os orientais que são né? Que são mais, nem se tocam. Na minha igreja ninguém se toca, mano. Lá, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Você pode, é legal, o interessante é assim, o cara tá lá na porta, você tá aqui, annyeonghaseyo. Já cumprimentou, cara. Tá mó longe, mas beleza, né? Não precisa chegar até lá para apertar a mão. Brasileiro não, sabe? Você vai numa igreja brasileira, cara, coisa mais legal, você chega lá, os caras, oi, daí você dá a mão, ele já dá um abraço, assim, yes, né? E te dá um abraço e tal, assim, então, é diferente. Mas sabe, quando eu fiquei pensando na gente, como a gente precisava entender Deus, às vezes entendendo o nosso pai físico. E muitos de nós, porque nós estamos estudando numa escola brasileira, vivendo numa cultura brasileira, a gente olha para os nossos pais e a gente fala assim, cara, eu acho que esse cara não me ama não. Eu acho que ele não me ama não. Sabe, eu vou explicar uma coisa para vocês muito, muito interessante. Eu espero que essa ilustração venha mostrar para vocês e fazer você entender que o seu pai te ama muito, mas muito. É a gente que não consegue entender. Nesse vídeo desse The East and the West, tem uma cena que uma professora de antropologia ou de psicologia americana está recebendo
um professor do Japão. Aí chega um professor do Japão e ele vai ficar na casa dessa senhora, que ela é casada com filhos, ele também. Casado com filhos, não é caso, não é novela, tá? Isso aqui tá? E aí ele tá lá, e aí o que acontece é que chega de manhã, eles vão tomar café. E quando o japonês vai tomar café ali nos Estados Unidos, na casa da americana, vem a filhinha de 6 anos, senta na mesa, aí a mãe, ela chega com 6 caixas de sucrilhos, põe na mesa e fala assim, coloca 6 caixas de sucrilhos, e fala assim, filha, escolhe, qual que você quer comer hoje? Aí a filha fala assim, hoje não, esse sim, esse. Aí ela pega aquele e come. O japonês olha e fala assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Aí a americana fica assim, como assim? Eu deixei a minha filha escolher o que ela quer comer, e ela vai comer aquilo que ela escolheu. E aí a americana fala assim, por quê? No Japão não é assim? Aí ele falou, não, no Japão não é assim. No Japão, antes da criança descer para tomar o café da manhã, que na verdade chama asagohan, que é uma outra refeição, antes da criança chegar na mesa, já tem ali na mesa um pedaço de peixe assado, um pote de legumes cozido, um pote de arroz e uma sopa. É isso que ele vai comer e ponto final. Por quê? Porque os pais sabem o que é melhor para os filhos. O menino vem, fala itadakimasu, começa a comer. Gotsu-sama, estava muito gostoso. O pai e a mãe só falam assim, e aí o moleque vai embora para a escola. A conversa foi, E aí o cara vai embora para a escola. E sabe, ninguém reclama naquele sistema, porque eles vivem no Oriente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, a crise entre esses dois cafés da manhã foi o seguinte, os ocidentais, eles têm essa liberdade, essa cultura de querer que as pessoas escolham, e a mulher falou assim, eu tenho prazer em ver a minha filha escolher aquilo que ela quer comer. E o japonês não, ele fala assim, não, eu tenho prazer em dar a melhor comida para o meu filho, sabendo que essa é a melhor comida para ele. E como ele é responsabilidade minha, eu preciso escolher as melhores coisas para esse meu filho. E eu vou dar o melhor para ele. Então as escolhas que eu vou fazer para ele são as melhores escolhas que eu consigo imaginar, porque eu já vivi todos esses vários anos na minha vida, então eu sei o que é melhor e eu sei o que é pior. Então quando seu pai chega e fala para você, você vai fazer administração, na verdade ele está pensando que ele quer o melhor para você. Ele não quer ser um chato que vai falar assim, não quero que você escolha, eu quero que você faça o que eu quero. Eles acham que nós não temos essa capacidade de escolher as coisas boas, que acha que a gente vai fazer besteira. E realmente, convenhamos, a gente faz muita besteira. A gente faz muita besteira. E talvez, se nós ouvíssemos mais os nossos pais, talvez a gente ia fazer menos besteira. Mas pensa nisso, a cultura oriental, ela tenta ter esse controle, mas não é porque eles querem que você seja um escravinho deles. Eles fazem isso porque eles te amam de todo o coração e eles querem o melhor para você. Entenda isso. Os seus pais te amam. A cultura pode ser meio esquisita, a gente pode não entender o porquê de tudo isso, o porquê que minha mãe escolhe a roupa que eu vou usar, e porquê que minha mãe escolhe que comida que eu vou comer, e eu não posso escolher o que eu quero comer, e eles são rígidos, você vai fazer faculdade até que dia, você não pode namorar até tal hora, você não pode não sei o quê, mas tudo isso tem um conceito de amor por você, porque eles te amam, eles só expressam o amor daquele jeito. Queria ser brasileiro. Um monte de gente deve pensar, né? Eu queria ser brasileiro, queria ter mais liberdade, queria poder escolher. Mas sabe, pensa nisso, Deus te ama. E o pastor, quando ele cuida das ovelhas, por mais que a ovelha não entenda, aquele cajado puxando ela para o pescoço, ele está fazendo isso para o bem delas. E ele é o nosso pastor, nós precisamos aprender a confiar
nesse pastor. Segunda coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa reconhecer a voz do pastor. E não tem outro meio de você reconhecer a voz do pastor se você não passar tempo com ele. Nós precisamos passar tempo com Deus para poder entender e ouvir a voz de Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você consegue entender a voz dele. Eu, assim, na minha vida, eu só conheço uma pessoa, um testemunho de uma pessoa que ouviu a voz audível de Deus e tipo, Samuel, Samuel, né? Sabe quando é a historinha do Samuel, Deus chama Samuel, né? Eu só conheço uma pessoa, foi meu avô, que ele falou que ele estava no Japão, ele se converteu através de um missionário americano, e ele estava assim, desesperado em querer evangelizar, e aí ele ouviu a voz de Deus para vir para o Brasil, né? E ele ouviu a voz de Deus e veio para o Brasil. Mas, fora isso, eu não consigo, eu não me lembro de alguém que tenha ouvido a voz audível de Deus. Sabe por quê? Eu penso assim, quando nós, a questão é a seguinte, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas, então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então talvez a gente está procurando uma voz que venha lá de fora, mas eu acho que talvez a voz ela venha, na verdade, aqui de dentro. Porque se o Espírito Santo escolheu cada um de nós para ser o seu santuário, para ser a sua casa, para ser a sua morada, talvez a voz de Deus vai vir aqui de dentro. E talvez vai ser uma voz tão suave, que se você não tiver com muita calma, se você não tiver com muito sintonizado em Deus, você não vai conseguir ouvir a voz dele. E a gente, para ouvir a voz dele, a gente precisa aquietar o nosso coração. A gente precisa parar de ser tão desesperado pelas coisas, para a gente poder ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar com você. E a gente muitas vezes não dá tempo para Ele falar com a gente. Quando eu fazia as viagens missionárias universitárias, tinha um teatro de uma menina que eu achava muito legal. Esse teatro era muito legal. Ela chegava assim no palco, ela ajoelhava e começava: Deus, por favor, Deus, fala comigo, Pai, eu quero pedir para você me ajudar isso. Ela começava a falar assim, falava, pedia, tá bom, Deus, em nome de Jesus, amém, ia embora. E tinha um cara que era o Jesus assim do lado, né? Então toda vez que Jesus ia falar, ela ia embora. Aí ela voltava: então Jesus, eu estou precisando disso, em nome de Jesus, amém. E ela ia embora. Tipo, quando Jesus ia falar, ela já tinha ido embora. Você sabe que para mim a oração, ela não deveria ser um monólogo, ela deveria ser um diálogo. Mas quantos de nós ficam em silêncio quando a gente ora? Não, a gente tem que falar, né, mano? Se não falar, não é oração. Mas a oração deveria ser um diálogo, não um monólogo. Não é um negócio que você chega para Deus e começa a vomitar todas as palavras para Ele e depois vai embora. Ele quer falar também. Mas você já teve a paciência de ficar em silêncio, com o olho fechado, esperando Ele falar alguma coisa para você? Não. Então, eu tenho tentado fazer isso nas minhas orações. Tudo bem que eu corro o risco de dormir, né? Eu já tentei ouvir a voz de Deus e acordei, em nome de Jesus, amém, né? Mas, sabe, às vezes a gente tem que dar uma parada de falar. A gente fala demais, principalmente eu, né? Eu falo muito. Minha esposa fala: Joel, você fala demais, cara, para com isso. E a gente fala demais. A gente devia parar um pouquinho, aprender a ficar em silêncio. E sabe que é muito difícil ficar em silêncio, muito difícil. Uma vez eu fiz um teste, falei: pessoal, vamos ficar assim, durante 3 minutos por dia, vamos tentar ficar em silêncio. Tipo, desliga o celular, não fica mexendo em nada. 3 minutos em silêncio completo, sem mexer em nada. Ninguém conseguiu. 3 minutos, ninguém conseguiu. E às vezes você põe no relógio assim, você vê assim: ah, beleza, agora eu vou começar. Já deve ter dado 3, tipo, 45 segundos. A gente não consegue ficar parado. A gente consegue ficar sem falar. Principalmente as mulheres, brincadeira. Mas a ideia é que a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus, e Ele quer falar com a gente. E última coisa que eu quero falar para vocês: quando a gente lê o Salmo 23,
a gente vê que esse Deus, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta, e em verdes pastagens ele me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a gente lê desses versículos, a gente vê o seguinte, a gente vê que esse Deus é aquele que cuida de nós, e você precisa aprender a confiar nele, a confiar na fidelidade dele. Sabe, ele não falou que a nossa vida ia ser fácil, mas ele falou que ia estar com a gente e ajudar a gente a superar todas as dificuldades. Creia nisso, confie em Deus. Sabe, a gente canta aqui, confio em ti, mas por enquanto, talvez essas palavras estão sendo só palavras jogadas no ar, porque na verdade a gente não está confiando 100% em Deus. Confia em Deus, confia em Deus a sua família, confia em Deus que você vai entrar no vestibular, confia em Deus que você vai encontrar alguém para casar, confia em Deus que você vai comer daqui mais ou menos uns 15 minutos. Sabe, a gente precisa aprender a confiar em Deus, porque Ele quer o melhor para você, porque Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez que o Senhor fala com a gente. E Deus, eu oro para que o Senhor possa dar uma sensibilidade nas nossas vidas, para que possamos te ouvir, para que possamos ser como essas ovelhas que reconhecem a voz do pastor. Deus, nós queremos ser guiados por Ti. Nós entendemos que o Senhor, como nosso pastor, cuida de cada um de nós, mas nós somos como aquelas ovelhas que ainda não conseguem confiar no pastor. E Deus, eu oro para que cada um de nós possamos confiar mais em Ti, nós possamos aprender a ouvir a Tua voz, nós possamos aprender a ficar em silêncio um pouco e tentar ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aqui no acampamento a gente poder estar ouvindo a Tua voz, e através das palestras, das conversas, do quarto, do louvor, a gente pode ouvir a Tua voz, Pai. E eu sei que o acampamento um dia acaba, mas Deus, que o Senhor possa nos ensinar aqui a ouvir a Tua voz, para que quando nós voltarmos para a nossa casa, para a nossa escola, para a faculdade, nós possamos aprender realmente a ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento, que o Senhor continue a nos guiar na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.